Muito bem, já começou então a gravação aí, né, de mais uma live do cursinho Pré-ENEM de Biologia realizada aí pelos alunos bolsistas da UENG de Ubá, tá? Então, meninos, fiquem à vontade, tá? A aula agora é de vocês e podem começar a apresentação. Tá, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo? Ainda para mim, não. Ué. Ainda não. Peraí, será que eu... Deixa eu tentar de novo. Agora tá? Sim, agora sim. Tá, sim. Agora deu. Peraí. Aí. Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade à nossa apresentação de terça-feira sobre fotossíntese e quimiossíntese. Eu vou começar com a questão 1, a questão do Enem. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. No cloroplasto dos organismos fotossintéticos, a energia solar é conveniente à energia química, que, juntamente com água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, são os carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar o processo celular, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio de respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos das plantas, produzindo tanto no presente a biomassa, como nos tempos remotos os combustíveis fósseis, é resultado da atividade fotossintética. Aqui fala que os cloroplastos são os organismos que fazem a energia solar, que converte a energia solar em energia química, junto com a água e o gás carbônico. E essa energia convertida em energia química é utilizada na síntese de compostos orgânicos. É também importante informar aqui que a fotossíntese, onde diz no texto, né? A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Qual conversão? A energia solar, conversão da energia solar em energia química. E aqui também fala que todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares liberando CO2. Então, todos os organismos, eles aproveitam dessa energia armazenada nos carboidratos. Pode passar para mim, Jaque. As informações sobre obtenção e transformações de recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração, descrito no texto, permite concluir que vou lembrar que a fotossíntese, o processo da fotossíntese é o CO2, o gás carbônico, mais a água. Ele vai formar o carboidrato mais gás carbônico. Ele precisa, então, dessa luz solar. Letra A. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. O CO2 e a água ele tem baixo teor energético. O que tem alto teor energético são os carboidratos. Então, a letra A está errada. Letra B.
os carboidratos convertem energia solar em energia química. Quem converte isso são os cloroplastos. Volta para mim, Jaque. Quem converte isso são os cloroplastos, que a gente pode ver na primeira linha. Ó, nos cloroplastos, os organismos fotossintéticos, a energia solar é convertida em energia química. Então, são os cloroplastos que convertem isso. Já são os produtos dessa conversão. Letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Aí volta para mim a questão. Aqui fala que todos os organismos eles aproveitam da energia armazenada nos carboidratos. E para converter esses carboidratos, eles vão precisar da energia solar, que é convertida em energia química, juntamente com a água e o gás carbônico. Então, em último caso, como diz lá na questão, vai ser a energia solar. Pode passar de novo. Voltar, né? Isso. Aqui fala que, em última análise, a vida da Terra depende, então, de última análise, da energia proveniente do Sol, que primeiramente vai ser os cloroplastos. Então, essa é a questão correta. A letra D. O processo respiratório é responsável pela retirada de gás carbônico na atmosfera. Ele não é responsável pela retirada, e sim por fornecer gás carbônico à atmosfera. E a letra E a produção de biomassa e de biocombustíveis fósseis por si é responsável pelo aumento do CO2 atmosférico. Ele não é a produção, e sim a queima de combustíveis fósseis que é responsável pelo aumento do CO2 e não a produção. Então, essa está errada. Então, a alternativa correta é a letra C. Agora, então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão 2. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas do rio, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Então, considerando o escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é... Então, aqui está falando que a indústria têxtil, ela despeja corante nos ecossistemas aquáticos, o que vai causar o escurecimento das águas. E ao causar esse escurecimento, a luz não consegue penetrar a água. Portanto, as plantas que estão lá nos ecossistemas, elas não conseguem, então, absorver essa luz. Sem absorção da luz, como a gente viu na monitoria, sem absorção da luz não vai ocorrer a fotossíntese. Então, o impacto negativo inicial que vai ocorrer vai ser na inibição da fotossíntese. Então, a resposta correta seria a letra C, porque esse escurecimento não vai permitir que a luz entre, e sem luz a gente sabe que não acontece fotossíntese. Não seria a letra A, porque o processo de eutrofização, ele é um processo de poluição dos rios, que vai acabar provocando o surgimento de organismos como algas e cianobactérias. Então, esse escurecimento das águas, ele não, por corante, ele não causa o processo de eutrofização. O processo de eutrofização ele é causado, então, pela poluição dos lagos e dos rios, por meio de esgotos e outras matérias orgânicas. Não seria a letra C, a letra B, porque as algas precisam de luz para se proliferar. E aqui está falando que a falta de luz, que impacto traria essa falta de luz. Então, portanto, não seria a letra B. Não seria a letra D, porque a fotodegradação, ela é a composição ou dissociação de compostos químicos ou de matéria orgânica, que no caso é causada pela luz ou pela radiação ultravioleta. Então, para acontecer a fotodegradação, é necessário que haja luz ou a radiação ultravioleta. Então, aqui, com o escurecimento das águas, não aconteceria essa fotodegradação.
E não seria a letra E, aumento de quantidade de gases dissolvidos, porque esse aumento na quantidade de gases dissolvidos, ele é causado pelas baixas temperaturas nos ecossistemas aquáticos, e não pela falta da luz. Questão 3. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, o que fala na questão? Fala que a transição do carbono inorgânico, fala da transição do carbono inorgânico em carbono orgânico, que é uma característica do processo autotrófico, que é realizado pelos produtores na cadeia alimentar, né? Que nesse caso, né? Vamos lá para a questão. O que seriam, então, os seres autotróficos? Os seres autotróficos são aqueles seres capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica. E aí tem os seres autotróficos e os seres heterotróficos. Os seres heterotróficos são aqueles que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, voltando. Autotróficos são seres capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de material inorgânico, e os heterotróficos não têm essa função, ele não possui essa capacidade. E no exercício, fala, né, da transição do carbono inorgânico em carbono orgânico, e ora ele se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra na sua forma orgânica. E que isso só ocorre, só é realizado pelos produtores da cadeia, que nesse caso corresponde a. Então, qual grupo ocorre essa transição? Fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo ou peixes. Só ocorre nos produtores responsáveis e não pelos consumidores. E aí, quem é o produtor aí? Aí o produtor é o fitoplâncton. Então, esse fitoplâncton aí, ele é um ser autotrófico. E o zooplâncton, os moluscos, os crustáceos e os peixes ele na cadeia alimentar são seres heterotróficos. Eles são consumidores e não produtores. Então, a alternativa correta é a letra A, fitoplâncton. Número 4. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que pensassem em usá-las como biofiltro para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados na água. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. A utilização da técnica de cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado, porque na alternativa A, fala que os animais eliminam metais pesados, que são utilizados pelas algas para a síntese de biomassa. No caso, está errado, porque apesar do texto falar sobre os metais pesados, seria meio uma pegadinha aí, porque as algas elas não utilizam metais pesados para a síntese de biomassa. Pelo contrário, elas usam compostos orgânicos. Então está errado. Letra B. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenados, que são transformados em gás carbônico pelas algas. Nesse caso está errado porque deve-se pensar nas algas
nas plantas, porque a gente meio que deu a primeira monitoria focando mais nas plantas, mas a gente deve pensar que as algas têm o mesmo princípio da fotossíntese, que elas são seres autótrofos e que elas retiram o gás carbônico, assim como as plantas, e eliminam o gás oxigênio. Então, está errado no caso, porque não são transformados em gás carbônico, e sim gás oxigênio. A letra C fala que as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica. Então, apesar dessa alternativa apresentar essa usada na respiração aeróbica, que poderia confundir, no caso, está muito parecida com a alternativa anterior, então, pelo mesmo motivo, ela está errada. A letra D, que é a alternativa certa, as algas utilizam um resíduo nitrogenado proveniente do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. Essa está certa, como eu falei, as algas, elas utilizam o gás carbônico, que elas retiram do ambiente e eliminam o gás oxigênio, e esse processo ocorre a produção de biomassa, que é quando elas utilizam, absorvem esses resíduos nitrogenados que foram eliminados dos metabolismos dos animais, elas absorvem e elas secretam essas substâncias que também são utilizadas para a síntese de aminoácidos durante a fotossíntese, como eu expliquei. E na letra E, fala que as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. No caso, está certa a parte que elas liberam oxigênio para o ambiente, sim, elas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais, mas essa liberação dos compostos orgânicos ocorre na fotossíntese e não na quimiossíntese. Pode passar. Agora eu vou falar então sobre a questão 5. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotúbulos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas do cloroplasto. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons, são excitados e se deslocam no interior das membranas do cloroplasto. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de ondas habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementaram a fotossíntese de plantas. Então, nesse enunciado aqui, ele já fala para a gente basicamente em que fase da fotossíntese esse enunciado está se referindo. Então, aqui eu falo que os pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas e os elétrons são excitados. Lembram que na fotossíntese a gente tem duas fases? A fase fotoquímica, que é a fase clara, e a fase bioquímica, que é a fase escura. Então, esse processo aqui que está falando da inserção desses nanotúbulos, eles vão acontecer na fase fotoquímica, que é a fase de absorção de energia luminosa. E aí, lembra que eu tinha dito que nessa fase a gente tem os dois fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1. O fotossistema 2, ele absorve 680 comprimentos de energia luminosa e o fotossistema 1, 700. Com a inserção desse nanotubo, iria potencializar os cloroplastos, eles iriam absorver uma maior quantidade de luz. Então, aqui, o aumento da eficiência fotossintética ocorreu, então, pelo fato dos nanotúbulos de carbono promoverem diretamente o quê? A absorção do fóton de luz, porque, como eu disse, ele absorve fótons de luz que os cloroplastos lá, eles não conseguem absorver, porque eles absorvem até certa quantidade. Então, com a inserção desses nanotubos, vai permitir uma maior absorção desses fótons de luz. Então, uma maior energia para a fotossíntese. Então, a resposta certa seria a letra B.
Não seria a letra A, porque a gente viu que a água utilizada na fotossíntese, ela vem da fotólise da água, né, da quebra. Então, não seria essa opção. Não seria a opção C, porque a gente viu também que a formação do gás oxigênio que acontece na fase 2 da fotossíntese, ela também é proveniente da fotólise da água, da quebra da molécula de água. Não seria a letra D também, porque o processo de absorção de luz, ele não, nesse caso, não está relacionado com a proliferação de cloroplastos, e não seria a letra E, porque nesse caso aqui a gente não está falando da fase fotoquímica, que é a fase clara, e a captação do dióxido de carbono acontece na fase escura, não acontece na fase clara. Então, por isso, a letra E também não seria a opção. Então, a opção correta seria a letra B. Esses nanotúbulos, eles vão ajudar uma maior absorção dos fótons de luz. Seis. Com base na ilustração abaixo, que apresenta uma enorme variedade de estruturas que viabilizam a realização da fotossíntese, responda as questões. O processo fotossintético realizado pelas estruturas em destaque. Letra A. Ocorre na epiderme do vegetal? Não, porque na epiderme do vegetal, ela não tem a presença de clorofila. A epiderme não é não apresenta clorofila. Então, não é capaz de realizar a fotossíntese. Na letra B, é limitada a organismos pluricelulares. Também está errado porque elas também podem ocorrer em organismos unicelulares. Por exemplo, tem uma postagem lá no nosso Instagram que fala sobre isso. Tem animais que podem fazer a fotossíntese. Então, o processo fotossintético não é limitado a organismos pluricelulares. Na letra C, tem como objetivo liberar o oxigênio para a atmosfera. Está errado porque a fotossíntese não tem o objetivo de liberar oxigênio. Ela libera, mas esse não é o objetivo dela. O objetivo é produzir carboidratos para a planta, porque ela faz a fotossíntese por ela ser autotrófica, então é um meio dela obter alimento. Então, o objetivo dela é o interesse metabólico da planta para elas continuar se alimentando, no caso. A letra D está certa porque ocorrem dois compartimentos distintos do mesmo organo. Sim, porque a gente explicou na outra aula que a fotossíntese ocorre em duas etapas, no caso, que era considerada a fase clara e escura. Então, a gente citou sobre os tilacoides, que é o caso de que ele me falou da fase clara, e eu falei do estroma da fase escura. Então, ela ocorre em dois compartimentos diferentes, essas duas fases que o processo fotossintético tem. Então, essa está correta. Na letra E, fala, utiliza a água absorvida pelas plantas, pelas folhas, na membrana do tilacoide. Também está errado porque as folhas não absorvem água, e no caso, na imagem estava mostrando a água, estava mostrando a folha, então ela não absorve a água pela folha, ela absorve pela raiz. Então está errado. Por hoje é só. Então, gente, vamos abrir então aí, né, o diálogo, se algum aluno tem aí dúvidas, né? Pode falar no chat ou abrir o áudio também para poder falar. Ou se entendeu tudo, se acertou as questões. Ele respondeu que entendeu sim, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa, meninos? Jaqueline, Ana Carolina, Ariane. Eu não tenho nada a falar, não. Bem, com relação à monitoria, né, gente, tem um recado aí para passar depois para os alunos,
que estão assistindo essa gravação. Tivemos que fazer uma adaptação, né, gente? E semana que vem vamos continuar com as monitorias de biologia. As lives de biologia vão continuar, tá bom? A diferença é que as de química, elas vão ser gravadas. Por questão de horário que os outros bolsistas, eles tiveram que modificar o horário deles, mas eles vão continuar postando algumas atividades, aulas, tá, com relacionados aí ao conteúdo de química do Enem, tá? Mas as lives de biologia vão continuar no mesmo horário, tá, e nos mesmos dias. É esse o recado importante, acho que, de hoje. Querem mais acrescentar alguma coisa, gente? Que a gente pode depois encerrar, né? Eu acho que pode encerrar, João Paulo, porque hoje, semana passada não, terça-feira foi mais curta também a apresentação. E hoje também, apesar de ser a mesma quantidade de exercícios que a gente sempre dá, que são 6, mas aí as correções foram mais tranquilas. O aluno que está aqui assistindo, né, ele não teve problema nenhum, e como a gente escolhe 2 dias, um é conteúdo, né, na terça-feira, geralmente o conteúdo que vocês administram, e na quinta-feira a correção das atividades, né, e geralmente a correção das atividades é rápida mesmo, né, é só ver aí quem acertou. Como o aluno que está presente aqui na nossa live, ele entendeu, né, eu espero que os que vão assistir a gravação depois, também tenham entendido, né. É importante essa participação, essa presença na live para tirar dúvidas. Esse é o fundamento da gente estar fazendo essas lives, não é mesmo? Então, vou encerrar, tá bom, gente? Tenha, então, aí uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, caso aí o horário que vocês estejam assistindo, tá? Obrigada, boa tarde.